pessoal, então nós estamos aqui com a grande alegria de estar do lado aqui do Arthur Duval do canal Obrigado. Mamãe Falei. É isso aí, Mamãe cara. Falei. Bom, as pessoas te conhecem e sabem que você vai nas manifestações, geralmente manifestações da esquerda, e apanha muito, né? Agora, desde quando você vem apanhando da vida? Como é que é a sua história? Pois é, cara, na verdade assim, é muito engraçado. As pessoas me perguntam, cara, da onde vem as suas referências intelectuais, né? O que você leu para aprender tudo isso? E eu falo, eu aprendi, eu li a teoria disso aqui depois que eu aprendi, depois que eu criei o canal. Depois que as pessoas começaram a me cobrar esse tipo de coisa, aí é que eu fui atrás da teoria. Ué, e da onde que eu saí questionando as pessoas, da onde que eu sei o que eu aprendi, né? O que eu sei hoje? Justamente da vida mesmo, né? Eu, quando era jovem, eu era de esquerda, justamente por causa desses discursos tentadores, comportamentais da esquerda, claro, né? de que a gente tem que ser bonzinho, tem que tirar do rico e dar pro pobre. Fala, tá certo, justiça Robin social. Hood, pá, legal. Exatamente. E aí, quando que isso começa a mudar na sua vida? Quando você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar, você fala, velho, você ter um governo forte para te cobrar imposto e distribuir renda não funciona. Você só tira dos ricos e dos pobres e acumula na mão dos governantes. É assim que funciona. Então não é a questão de tirar do rico, porque o discurso dominante é esse, né? Tirar do rico e dar das pro pobre. fortunas, dar planos, como é que chama? Projetos sociais. Exatamente. O discurso é esse. Exatamente. Mas na prática... Na prática é esse. E ainda digo mais, mesmo que realmente tirassem dos ricos para dar para os pobres, ainda assim isso não funciona. Né? Em nenhum lugar do mundo isso funcionou. Isso só desestimula a geração de riqueza. Né? Infelizmente a gente cai nesse papo de que a riqueza de um é a razão da pobreza do outro. Ao contrário. Quanto mais uma pessoa gera riqueza, mais ela consegue gerar emprego, gerar empreendedorismo, fazer serviços. Exatamente. Né? Você pegasse no sistema feudal, tudo bem. O dono do feudo lá era dono do feudo, toda a riqueza vinha da terra. Então a razão da riqueza do senhor feudal, era a razão da pobreza do pobre, realmente. Agora não. Hoje as riquezas vêm muito mais de prestação de serviço, de comércio, né, do que efetivamente da terra. Então assim, as pessoas têm que desmistificar isso, a gente tem que estimular a geração de riqueza antes de ficar pensando em redistribuir de maneira autoritária. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai e comecei a perceber, logo ali perto dos meus 16 anos, como era injusto as leis do Brasil, como a gente tem um país que acaba com qualquer espírito empreendedor que você tenha, dificulta você gerar riquezas. É interessante isso que você está falando, porque todas as pesquisas que a gente analisa dizem o seguinte: o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. Sim, com certeza. Essa é a informação que vem. Eu estou dizendo diferente, que em contrapartida não há nenhum tipo de estímulo ao empreendedorismo. Exatamente. É isso, o cenário... Eu acho que, exatamente. Cara, aqui no Brasil, de 10 empresas que abrem, 9 quebram. Aqui no Brasil é um dos lugares que mais se abre empresa no mundo. Porque as pessoas tentam fugir da CLT, as pessoas tentam fugir desse quadradinho que o governo quer que você esteja ali para trabalhar, desse dirigismo contratual, né? Inclusive, até faço um parênteses aqui. Teve a reforma trabalhista agora há pouco tempo, né? E muita gente reclamando, falando, agora ficou fácil pro patrão, agora o pessoal vai lá, vai nadar de braçada. Tá fácil. Abra uma empresa. Abre uma empresa, cara. Você tá falando, né? Porque o pessoal abre uma empresa. Agora ficou bom? Abre uma empresa. Se você trabalha com isso, você sabe. Não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo, então vai. Né? Aqui nós temos a carga tributária mais alta e mais complexa do mundo. Ela não só é alta, como é complexa. Você não sabe disso melhor que eu. Se criam novas regras tributárias a cada 48 horas. A cada 48 horas tem uma regra nova. Tem uma regra nova. Olha. Eu li um livro recentemente, talvez você conheça, lógico, do Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Maravilhoso esse livro. Porque o país é um... O Brasil é um país atrasado. É isso. Maravilhoso. Então está dizendo o seguinte, que se você imprimir todas as leis tributárias do Brasil, dá um livro de 6.000 quilos. Isso é uma coisa anormal. Exatamente. Então, quer dizer, esse sistema é que impede o empreendedorismo, que gera a pobreza. Então, nós temos que combater a narrativa justamente de querer o Estado tomando conta de tudo. No próprio livro do Luiz Felipe, ele fala que a nossa Constituição já parte de um preceito errado. Uma Constituição que a gente quer socialista, interventora demais, quer a Constituição nos meandros ali no nosso dia a dia. Então, ela é instável, ela é uma Constituição que não representa as vontades das pessoas, é uma Constituição que logo ela vai ficar obsoleta,
uma vez que se você faz uma Constituição boa, por exemplo, dos Estados Unidos, ela é curtíssima, ela garante os direitos individuais, ela garante a liberdade individual. Remendando, né? Que é o que acontece aqui. É boa, estável, tem pouquíssimas emendas, é tudo maravilhoso. Então assim, realmente a gente tem um problema estrutural no Brasil, que faz com que a gente às vezes caia em discursos sedutores de esquerda, de corporações, de populistas, que dizem que a gente depende do Estado para uma coisa ou para outra, só inchando ele cada vez mais. Perfeito. E aí, você se tornou nacionalmente conhecido pelo seu canal Mamãe Falei, um nome até interessante, né? E porque você começou a questionar por que esse grupo muito mais ligado à esquerda estavam reivindicando, protestando, manifestando. Então esse questionamento começou a despertar. Como é que foi isso? Exatamente. Na verdade é o seguinte, o que aconteceu? Eu fiquei indignado ali com as coisas que eu via, trabalhando, etc. E falei, já sei, eu vou abrir um canal no YouTube e vou falar para as pessoas o que eu penso, né? Acho que poucas pessoas no Brasil tiveram essa ideia. E aí eu falava para a câmera, falava, gente, o FGTS é um absurdo, blá, blá, blá. E ninguém me ouvia, naturalmente ninguém me ouvia. Quem é que tinha interesse de ouvir um anônimo falando sobre coisa chata? Aí eu falei, preciso mudar a forma, preciso descobrir um jeito de contar isso para as pessoas. E aí eu fui para a rua perguntar para as pessoas que discordavam de mim, fui no foco de quem discorda de mim, por que elas discordavam de mim. Então eu chegava lá na manifestação, você é a favor do FGTS? Sou. Né? O FGTS que todo mundo é a favor, no direito trabalhista, conquistado com muita luta. Tá bom. Quanto que rende o FGTS? Aí. Não sei. Mano, é importante saber, pra gente saber pelo que a gente está lutando aqui. É porque o FGTS é um dinheiro que fica lá com o governo faz a gestão desse dinheiro e te devolve. Mas muito lá na Te frente, devolve né? menos da metade da inflação. Então Assim, ele te rouba. É literalmente um roubo. Você perde dinheiro, você deixa seu dinheiro no FGTS, você perde dinheiro. E o dinheiro não é do patrão. É um mau investidor. O governo, via de regra, é o pior investidor que tem. E aí o pessoal fala assim, não, mas é dinheiro do patrão. Não é dinheiro do patrão. É o seu dinheiro. O dinheiro já está na conta do trabalhador. É o dinheiro do trabalhador que está na mão do governo. Então assim, como que as pessoas não reivindicam os próprios direitos? Se é um direito, por que é obrigatório? Vai lá e pede o dinheiro na tua mão. Então assim, eu fui lá questionar e aí essa forma deu muito certo, né? Aí sempre tem a parte física, né? O pessoal vem pra cima, vem agredir. Teve aquela época que os alunos invadiram escolas e eu fui lá falar, meu, vocês estão fazendo errado. Vocês não podem invadir escolas e impedir os alunos de estudar. Vocês estão aqui contra o quê? Contra a PEC. O que é PEC? Você leu a PEC ali? Quantas páginas tem? Pô, não sabe? Então você tá aqui com massa de manobra, né? Essa é a verdade. Infelizmente a gente ficou refém disso, mas eu consegui mudar a narrativa justamente entrando lá e mostrando que essas pessoas estavam infringindo o direito das pessoas de estudarem. E a gente percebe então que o seu discurso, ele é um discurso liberal. Isso. Mas eu também acredito que a maioria das pessoas, quando você fala liberal, não sei se a gente consegue entender, alcançar. Você vai, libera tudo, liberar total, infelizmente as pessoas confundem você ter um discurso liberal com um discurso de liberdades. Pode até ser que sim, mas a priori o discurso liberal ele defende a propriedade privada. O que é seu, inclusive o seu próprio corpo. Se eu quiser trabalhar para alguém, se eu quiser usar minha força laboral de um jeito X e cobrar Y, é minha propriedade. Sabe aquela história do meu corpo, minhas regras? Sim. É meu, então eu faço. Então, o que significa? Você ser liberal significa que você quer diminuir, tirar o Estado da sua vida. Enxuga o Estado. Exatamente. Da máquina. Eu acho que o Estado é necessário. Segurança, educação e saúde, só. Não para empreender, porque o Estado, exatamente, o Estado não deve explorar petróleo, não deve mandar carta, né? O Estado tem hoje o monopólio dos Correios, não deve... Tem monopólio e tem prejuízo, é interessante isso. Exatamente, é uma corrida de um só que ele perde, né? Tem um monopólio... Um só correndo e perde. ele tem, como é que a gente fala? Ele tem um monopólio, ele tem um serviço ruim, um serviço caro e ainda dá prejuízo. E então, faz assim, muita propaganda, porque se é monopólio, por que tem que fazer tanta propaganda? Como é que você tem só você para vender o serviço? Você ainda faz propaganda? Isso é um exemplo de como... Caro, né? Exatamente, de como o Estado inchado é uma porcaria. Então a gente sempre pensa em diminuir o Estado. O Estado não deve ter estatais, o Estado não deve estar na vida das pessoas. E o interessante é que é o seguinte, se você pegar a Rússia, que lá se teve então um regime, vamos dizer assim, um regime comunista, socialista, sim, ele tem 10% das estatais que tem o Brasil. Então você pega... Nem lá. Tem 150, nem lá, velho. Nem lá, que tem 150, 140, pois é, não sei. No livro do Luiz Felipe, inclusive, que você citou anteriormente, ele até fala, o Brasil está muito mais próximo de ser um país socialista do que um país
capitalista, pelos próprios direitos de propriedade. Quando você compra uma propriedade aqui no Brasil, você não compra o terreno, você acha que seu terreno é seu, não é não. Você comprou o direito de uso da superfície e esse direito ainda está sujeito à sua função social. Se de repente o Estado fala assim, ó, a sua função social não é essa, você tem que fazer outra coisa. Você vai ter que fazer, acabou. A lei é assim. É o que é um absurdo total. Por isso que o discurso liberal ele se baseia muito em propriedade privada, em respeito à propriedade privada. É a noção que nos define, inclusive, como humanos, certo? Nós precisamos do conceito de propriedade privada. Estatais aí, porque a estatal vamos dizer assim, é de todos, mas exatamente. Todos perdem, né? Não, e outra coisa, tudo bem, você tem uma empresa estatal. Qual é o estímulo que tem um governante para nomear alguém tecnicamente bom para aquela empresa? Se ela der prejuízo, ele não vai pagar. Se ela der lucro, ele não vai ganhar mais. O que ele faz? Ele troca os cargos por favores políticos. E aí você tem performances abaixo do que você teria se houvesse um mercado livre, desregulamentado. Então a gente pode imaginar que para os políticos, pelo menos os atuais, não é nem um pouco interessante privatizar, porque eles pedem essa carta na manga. Exatamente. Agora eu vou te falar outro exemplo prático, só para finalizar aqui para vocês entenderem. Todo mundo usa o WhatsApp. O WhatsApp é bom, de graça, né? E não é regulado, e é privado. O Waze, mesma coisa, uma série de coisas. Então, não é regulado, é bom, é barato, beleza. Agora todo mundo precisa ter internet para ter esse serviço. A internet é cara e ruim. Aí não funciona. Por quê? Porque é regulada pela Anatel. É o protecionismo do Estado. Quando o Estado põe a mão, exatamente. Ele suja. A Anatel deveria proteger os consumidores dos prestadores de serviço, mas ela faz o contrário. Ela protege a meia dúzia lá de escolhido de prestadores de serviço, de Vivo, Claro, TIM, Oi, Nextel, da concorrência dos consumidores terem a liberdade de escolher outras empresas. Aqui operadoras de Hong Kong, operadoras da exatamente. Europa, 10, 15, 30. Exatamente. E aí, nessa competição a gente teria condições de escolher os melhores. Exatamente. E tudo mais. Exatamente. Os custos iriam baixar. Poderíamos também ter 10 fornecedores de petróleo também. Exatamente. E a competição fazer com que realmente os preços caíssem. Pois é. Então, não é o que acontece. Então, automaticamente empobrece a população, porque tudo encarece. Para compensar tudo isso, ainda tem a corrupção. Então, a gente paga essa conta. Exatamente. Exatamente então, isso, cara. No fim, o discurso de realmente ajudar os programas sociais só está empobrecendo. Exatamente. Só atrapalha cada vez mais. Esse é o resultado que a gente tem hoje aí no Brasil. Agora eu pude entender um pouco melhor o que é Show o de pensamento bola. liberal e o seu papel com o canal Mamãe Falei. Obrigado. Agora uma última para a gente claro. Arrematar e daqui para frente, o futuro do Brasil daqui para frente. Pois Você consegue visualizar aí um cenário? Dá pra... Eu acredito o seguinte, por mais que a gente tenha polarização, infelizmente as pessoas estão aí com os ânimos exacerbados e tal, eu acredito que seja positivo a gente estar falando mais de política. Eu acho que aconteceu uma coisa histórica no Brasil. Nós estamos em 2018, ano de Copa, e ninguém fala de Copa, todo mundo fala de eleição. Isso Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós estamos perto da Copa, ninguém sabe a escalação oficial da seleção, mas todo mundo sabe os 11 ministros do Supremo. Isso é histórico no Brasil, isso nunca aconteceu. Então eu acredito que seja bom que as pessoas estejam falando sobre política, isso vai mostrar um amadurecimento da população, inclusive na hora de votar. Claro, isso não é da noite para o dia, ainda teremos muitos problemas, mas é bom que a população discuta cada vez mais para que a gente tenha mais representatividade das vontades, das reais vontades do povo mesmo, em Brasília, nas casas públicas, nas casas de poder. E então ativistas corajosos como você, obrigado, muita coragem para fazer o que você faz, contribui muito para esse momento. Obrigado. Eu queria te dar os meus parabéns por tudo que você tem feito, né? E o quanto você movimentou essa galera jovem e tudo mais, os entendimentos que a gente tem com seus filhos. E também te agradecer pelo seu tempo aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Nosso programa, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Arthur. Obrigado mesmo, cara. Vamos que vamos. Valeu. Olha aí. O objetivo do programa Jeito Brasileiro é justamente esse, mostrar quem faz a diferença. E hoje mostramos duas personalidades que estão fazendo uma grande diferença no Brasil. Até o próximo programa.